aqui no YouTube falando um pouquinho ainda sobre esse green card do Eduardo Bolsonaro, falando ainda sobre esse assunto, porque em entrevista à coluna do Igor Gadelha aqui do Portal Metrópolis, o Eduardo Bolsonaro agradeceu ao governo de Donald Trump pela concessão da residência permanente e afirmou que o processo foi conduzido dentro das regras da legislação imigratória dos Estados Unidos. De acordo com ele, a aprovação representa mais segurança para permanecer no país. O filho de Jair Bolsonaro disse que viajou aos Estados Unidos para ficar de forma temporária, mas decidiu não retornar ao Brasil por afirmar ser alvo de uma perseguição política e de abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Eduardo também sustentou que com o Green Card passa a ter maior estabilidade para viver e trabalhar no país, além de manter sua atuação política a partir do exterior. O Green Card foi concedido a ele, à esposa e aos 2 filhos. Depois de 5 anos, ele pode pedir a cidadania americana. Bom, falando um pouquinho sobre o outro lado, porque ontem o presidente Lula falou um pouquinho também sobre essa questão do Marco Rubio. A gente tem em produção essa matéria específica onde o presidente fala, critica o Marco Rubio e fala que ele pode vir ao Brasil e criar um gabinete para o Flávio. Achei, ó, tem uma matéria no Portal Metrópolis que fala exatamente sobre isso. Eu queria seguir esse assunto e diz isso. Olha, Lula desabafa e diz, Lula desafia Marco Rubio a apoiar Flávio Bolsonaro. Vamos derrotar todos. Então, foi um evento ontem e o presidente Lula desafiou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a vir ao Brasil para apoiar seu principal adversário nas eleições, o senador Flávio Bolsonaro, e afirmou que vai derrotar todos os que tentarem interferir na disputa presidencial. A declaração foi dada nesta segunda, durante a convenção nacional do PDT, o primeiro partido aí da esquerda a fazer a sua convenção, evento que aconteceu aqui em Brasília. No evento, o partido oficializou apoio à campanha de reeleição ao petista. E o presidente Lula disse o seguinte: eu estou convidando quem quiser do mundo para vir ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano Marco Rubio quiser vir apoiar meu adversário, que venha. Que monte o comitê, pois a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia no Brasil, declarou o presidente Lula. Embora não tenha citado o nome de Flávio, Lula se referiu, claro, ao seu principal rival. O senador e integrantes da família Bolsonaro mantêm interlocução com autoridades do governo de Donald Trump. Essa provocação também responde a declarações de Rubio sobre as eleições brasileiras. Em junho, o chefe da diplomacia norte-americana afirmou que pleitos da América Latina, como os do Brasil e da Colômbia, poderiam resultar na mudança dos respectivos governos e ampliar a cooperação com os Estados Unidos. Lembrando que Lula e Marco Rubio elevaram o tom das críticas nas últimas semanas. O secretário de Estado responsabilizou nominalmente o presidente Lula por conta da taxação, da sobretaxa de 25% que foi imposta aos produtos brasileiros que são exportados aos Estados Unidos. Eu quero ouvir o Mano também sobre esse assunto específico, porque o presidente Lula, como eu tinha dito, não deixou de falar sobre o Marco Rubio. Marco Rubio, na semana passada, colocou a culpa da taxação no presidente Lula. E eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Mano. Você acha que o presidente Lula ontem fez questão de falar sobre o Marco Rubio por conta da importância, da relevância da relação entre a família Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos, ou não tem nenhuma relação? Certamente tem sim, Neila. O presidente Lula faz uma escolha eleitoral de valorizar a divergência e estimular o conflito. No lugar de se portar nesse contexto como um chefe de Estado representando os interesses da economia brasileira, buscando, portanto, a construção de uma negociação que leve ao encerramento das tarifas, o presidente Lula prefere apostar na retórica de palanque, chamando Marco Rubio para o conflito, valorizando assim a
divergência. Então, há, nesses cenários, múltiplas possibilidades de atuação política. Uma estratégia, inclusive, uma vez, Neila, eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso por ocasião da gravação de um documentário sobre o Plano Real. E uma coisa que ele trouxe que eu achei muito interessante para comparar com isso é que, eventualmente, você tem situações na política em que há mensagens dúbias vindo de um mesmo lugar, e uma agressiva, uma positiva. E, às vezes, você escolhe ignorar o ataque para focar naquilo que é construtivo. Você tem a opção política de ignorar a parte negativa e tentar focar na convergência. Não é essa a escolha que faz o presidente Lula. Por quê? Porque, muito mais do que resolver o problema concreto, interessa ao presidente Lula estimular o prolongamento do conflito, entendendo que, do ponto de vista eleitoral, a colocação como um líder nacionalista que está peitando uma grande potência é algo que traz maior projeção da sua imagem como um líder forte. Isso é lamentável, porque mostra, mais uma vez, o interesse eleitoral falando mais alto que o interesse nacional. O interesse do povo brasileiro não é em saber quem projeta mais, quem estufa mais o peito na hora de falar com um outro líder internacional. Era muito mais importante que houvesse uma postura de construção de conciliação, de foco na convergência, naquilo que temos a ganhar cooperando entre os dois países. Mas Lula prefere apostar no confronto e escolhe Marco Rubio para ter um campo aberto com Donald Trump, por um lado, e, por outro lado, para justamente sublinhar aquilo que você bem trouxe, Neila, a relação entre a família Bolsonaro e o secretário norte-americano, que é muito mais próximo, o Marco Rubio, da família Bolsonaro do que propriamente o Donald Trump. Também Marco Rubio tem muito mais interesse na América Latina, em função da sua descendência, né? Ele é filho de cubanos que imigraram e, por isso, tem um pendor anti-esquerdista na América Latina muito intensificado, enquanto Donald Trump acaba tendo a sua atenção dividida entre diversos outros assuntos, muitas vezes dá mais atenção a temas na Europa, no Canadá ou no Oriente Médio, em função do conflito com o Irã, do que propriamente a atenção que ele deposita à nossa região e, com isso, ao nosso país. Então, é uma escolha política que faz o presidente Lula priorizando o palanque e não o interesse nacional. Todos esses assuntos que vão convergir para as pesquisas de intenção de voto, e hoje a gente já tem uma para a gente debater aqui, Mano.